Deus não era obrigado a salvar ninguém. Por isso é que muitos arminianos, especialmente os adventistas, vão dizer o seguinte: olha, esse negócio de eleição é um negócio completamente injusto da forma como vocês creem. Por que Deus dá oportunidade para um, não dá oportunidade para outro? Ele é Deus. O próprio apóstolo Paulo foi confrontado com essa questão da injustiça de Deus. Vejam que está em Romanos 9, 14 em diante. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? É os homens fazendo birra com a palavra de Deus, é os homens teimando com a palavra de Deus, é os homens teimando com a soberania de Deus e atribuindo a esta verdade injustiça. Não, se for assim, é muita injustiça da parte de Deus. Aí Paulo questiona aqui no verso 14 do Romanos 9, que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? Ele responde, de modo nenhum. Os teólogos da igreja adventista, estou falando da igreja adventista porque foi a igreja a qual eu pertenci. Conheci a teologia da igreja adventista. Os teólogos da igreja adventista, e eu pessoalmente conheço muitos deles, eles deveriam ser artistas de circo. Por que eu digo isso? Porque o malabarismo que eles fazem com a palavra de Deus, especialmente aqui nesse trechinho que eu acabei de ler, é impressionante. Qualquer pessoa que não tenha conhecimento bíblico, até mesmo aquelas que tenham um certo conhecimento bíblico, aquelas pessoas que já têm uma certa experiência com a Bíblia, um contato com a Bíblia, caem num malabarismo que os teólogos adventistas fazem em torno disso aqui. As desculpas são enormes para poder livrar a cara do livre-arbítrio aqui. O texto está falando, ainda não eram gêmeos nascidos, nem praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela quem? A Rebeca, mãe dos dois, olha, o mais velho será servo do mais moço. E a Bíblia diz o seguinte, afirmação de Deus, soberana de Deus, amei Jacó, me aborreci de Esaú. A Bíblia afirma, com base na soberania de Deus, uma escolha soberana de Deus. Deus fez uma escolha. Há um sentido nisso, gente. Há uma verdade embutida nisso. Deus estava por trás de tudo isso. Providencialmente, Deus estava por trás de tudo isso. E Deus escolheu Esaú em detrimento... Deus escolheu, Jacó em detrimento de Esaú, com base na sua soberana vontade, porque ele elegeu Jacó para ser o primogênito espiritual, vamos dizer assim, da linhagem. E não foi com base naquilo que os dois fariam, porque essa é a desculpa dos arminianos, especialmente os adventistas do sétimo dia, quando dizem, não, Deus elege sim, mas ele elege aqueles que ele vê, aqueles que ele sabe que irão aceitá-lo. Então Deus só elege por conta da sua presciência, ele tem presciência, ele vê as coisas, ele vê o fim desde o princípio, ele é onisciente, sabe todas as coisas. Então, vendo aqueles que irão aceitá-lo, então ele vai lá e trabalha com esses. Quer dizer que Deus não tem, segundo o entendimento arminiano, a autoridade, a autonomia como Deus que ele é, para poder escolher quem ele quer. Seria injusto então? Não, porque se fosse assim, seria muita injustiça. Deus escolher um, Deus dá oportunidade para um, não dá oportunidade para outro. Essa palavra é muito usada dentro da teologia adventista do sétimo dia. Oportunidade. Se Deus não der oportunidade para todo mundo, do mesmo jeito, ele é injusto. Como eles sabem que Deus não é injusto, então eles vão atribuir essa injustiça a quê? À teologia reformada. A injustiça em Deus ter escolhido Jacó ao invés de Esaú, não com base nas obras deles, é o que a palavra está falando. Por que então Deus não considerou? O que a palavra está falando, Deus não considerou as obras deles, que eles iriam realizar. Deus sabia o que Esaú ia fazer, sabia o que Jacó faria, e mesmo assim relatou na sua palavra através de Paulo o seguinte, olha, não foi por conta disso, não foi por conta do que eles fariam, não foi por conta da minha presciência, da minha onisciência, não foi porque eu sou Deus, eu resolvi, determinei amar Jacó, eu amei Jacó e me aborreci de Esaú, eu sou Deus. E o seu senso de justiça, põe uma coisa na sua cabeça, o seu senso de justiça
hipótese alguma, ele é mais aguçado, ele é mais fiel, honesto e sincero, mais correto do que o de Deus. Para com isso, para de fazer birra com a palavra de Deus, diante da palavra de Deus. Deus fez isso, como diz aqui o verso 11, para que o propósito dele, veja, propósito dele, vontade exclusiva de Deus, quanto à eleição, fizesse o quê? Esse propósito quanto à eleição fizesse o quê? Verso 11. Prevalecesse. Será que é tão difícil enxergar isso? Em nome de uma denominação cuja teologia é confusa, corrupta, mentirosa, desonesta, uma verdadeira colcha de retalhos, eu vou deixar a palavra de Deus de lado para defender uma denominação como esta, que nasceu de um movimento profético espúrio, que afirma ser a igreja da profecia. Aí quando a gente vai lá na profecia, a gente vai estudar a profecia com uma exegese honesta, autorizada, fazendo uma hermenêutica com base numa exegese autorizada, honesta, utilizando-se de uma crítica textual, cuja acurácia é irrefutável, inquestionável, e diante disso a gente descobre o seguinte: meu Deus do céu, alguma coisa está errada com essa afirmação da igreja adventista de ser a igreja da profecia, porque aqui na profecia nada autoriza ela a afirmar isso. E quem te autorizou, Paulo César, a falar tanta besteira quanto você fala, hein? Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e hoje nós damos continuidade à nossa série de respostas à TV Caminho Livre, também conhecida como TV Caminho Predestinado, nesse momento dessa série ainda falando sobre eleição incondicional. Eu não consegui colocar o termo eleição incondicional no título do vídeo, porque senão ia ficar muito grande, o YouTube não ia deixar eu colocar. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os supostos enormes malabarismos que os teólogos adventistas fazem na cabeça do Paulo César para livrar a cara do livre-arbítrio nas suas análises de Romanos capítulo 9, tá bom? Eu tenho falado sobre Romanos 9 praticamente os últimos 5 ou 6 vídeos, né? Tratando sobre a ideia da eleição incondicional, uma vez que esse é o capítulo mais usado pelos calvinistas em geral e também pelos Paulo César de forma específica, para pregar a noção da doutrina da eleição incondicional. Então a gente não tem pressa de analisar o texto de Romanos 9 à luz de inúmeras questões. E aí tá o trechinho do vídeo aí que eu separei para a gente raciocinar também, né, e pensar algumas coisas do que o Paulo César fala. E aí eu separei 6 pontos específicos de argumentações do Paulo César para a gente tratar aqui nesse vídeo em particular. Tem bastante conteúdo bíblico que a gente vai dividir aqui, tem algumas coisas de teólogos adventistas também para responder o Paulo César, né? E para ilustrar o quão errado ele está. E aí a gente vai começar falando um pouco das questões do seguinte. Paulo César diz que Deus não é obrigado a salvar ninguém, mas quando os arminianos olham para a compreensão calvinista da doutrina da eleição, eles entendem que a eleição é muito injusta se ela de fato acontecer nos termos em que o calvinismo entende. Uma coisa importante de estabelecer logo no começo da argumentação é que os arminianos não têm a compreensão que têm porque eles acham que Deus é obrigado a salvar as pessoas, tá? O arminianismo reconhece a liberdade de Deus, que é sinônimo da soberania de Deus, em fazer aquilo que ele quiser. O que a gente questiona é que Deus faça as coisas nos termos em que o calvinismo entende que ele faz. E nós compreendemos que se Deus agisse como o calvinista entende, Deus seria injusto.
Mas essa não é uma imputação sobre o caráter de Deus, e sim sobre a interpretação do calvinista. Inclusive no trechinho do vídeo que eu coloquei para vocês aí, o Paulo César mesmo reconhece isso, né? Que ele diz assim: os adventistas, eles sabem que Deus é justo, então eles atribuem a suposta injustiça ao entendimento reformado calvinista da doutrina da eleição, tá bom? Então, o que existe aqui não é uma discordância dos arminianos em relação à Bíblia, com a qual supostamente os calvinistas concordam, mas é uma discordância entre calvinistas e arminianos sobre os sentidos dos textos bíblicos. Tá? Isso tem que ser esclarecido e enfatizado sempre dentro dessa discussão. E como argumento, né, o Paulo César usa para dizer que os arminianos entendem que a eleição é injusta nos termos do entendimento calvinista, basicamente tem que ver com a noção de oportunidade. Então, o Paulo César diz, né, que os arminianos entendem que o calvinismo pinta Deus de forma injusta, porque Deus dá oportunidade para um e não dá oportunidade para outro. Depois, na sequência do vídeo, ele inclusive fala assim, né? Seria Deus injusto? Se fosse, seria muita injustiça Deus dar oportunidade para um e não dar oportunidade para outro. Aí o Paulo César fala assim: oportunidade, essa palavra é muito usada na teologia adventista do sétimo dia, que Deus tem que dar a mesma oportunidade para todos do mesmo jeito, senão ele é injusto. E como a gente sabe que Deus não é injusto, injusta é a teologia reformada. Beleza. Bom, se vocês estão acompanhando todos os vídeos que eu estou gravando em resposta ao Paulo César, vocês devem se lembrar de que nos meus primeiros vídeos eu elenquei várias coisas que o Paulo César coloca na boca da Igreja Adventista que não correspondem à verdade. E um desses pontos que eu trouxe lá no começo da série é justamente na direção da questão aí da oportunidade, né? Eu, inclusive, naquele vídeo, lembro que peguei lá o Nisto Cremos, o Tratado de Teologia, as fontes, né, básicas aí, autoritativas da fé adventista, e falei assim: Paulo César, onde é que está aqui nesses documentos, ou em qualquer outro que você possa trazer, que a Igreja Adventista entende que Deus tem que dar as mesmas oportunidades para todas as pessoas? Isso é, inclusive, um conceito absolutamente idiota, né? Mas onde é que está isso? E, naturalmente, o Paulo César não trouxe a fonte, né, para mostrar aqui está o Adventismo enfatizando a noção da ideia da oportunidade, como querendo dizer ou dizendo que Deus tem que dar as mesmíssimas oportunidades a todas as pessoas, senão ele é injusto. Ou seja, a gente demonstra a partir desse tipo de coisa que o Paulo César é uma pessoa irresponsável, que fala do que não conhece. A despeito dele dizer que ele conhece a teologia adventista, é óbvio que ele não conhece. E sai falando um monte de idiotice e tal, e aí a gente vai confrontando e demonstrando para vocês, né, enfim, a falta de fundamento e base do Paulo César. Seja como for, eu proponho que o entendimento adventista a respeito da noção de oportunidade não é como o Paulo César imagina ou como ele pinta para a sua audiência, mas existe algo que eu gostaria de enfatizar com vocês a respeito da noção de oportunidade. E isso tem que ver não necessariamente com os teólogos adventistas, mas com a palavra de Deus, tá bom? Então eu tenho a Bíblia aqui aberta nas minhas mãos e eu gostaria de ler alguns textos da Palavra de Deus com vocês para desmascarar por completo as idiotices do Paulo César, tá bom? Então vamos começar com Lucas capítulo 19, versos 41 a 44. Se você quiser abrir a sua Bíblia e acompanhar aí, eu vou até tomar um chazinho para dar tempo para você procurar na sua Bíblia, tá? Seja como for assistindo o vídeo, você tem capacidade de dar pausa, né? Então, tranquilo. Então, se quiser acompanhar a leitura bíblica comigo, Lucas 19, a partir do verso 41, assim diz a palavra do Senhor. Quando ia chegando, vendo a cidade, Jesus chorou e dizia: Ah, se conheceras por ti mesmo ainda hoje o que é devido à paz,
mas isto está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrastarão e os teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Quem tem uma teologia da oportunidade é o próprio Senhor Jesus Cristo, que aqui está lamentando sobre a cidade de Jerusalém. Se o calvinismo fosse correto, esse texto não faria sentido nenhum, porque a paz, ou as coisas devidas à paz, estariam ocultas aos olhos de Jerusalém, simplesmente por decreto divino, por vontade divina. E estas coisas não estavam até então desvendadas aos olhos de Jerusalém, porque Deus não agiu com graça irresistível, e etc. e tal. Então Deus seria o maior responsável pelo estado de coisas ruins em Jerusalém, a descrença, o não conhecer o que é devido à paz, o estar cego apesar de ter olhos. Tudo isso seria culpa, em grande medida ou em única medida, de Deus. E qual que seria o sentido do lamento de Jesus sobre aquilo que ele mesmo na eternidade passada decretou? Inclusive, se o calvinismo fosse correto, o que Jesus teria que dizer aqui é: olha que maravilha eu predestinei e decretei. Uma cidade que não conhece por ela mesma o que é devido à paz, porque eu ocultei isso dos olhos dela. Né? Se Jesus fosse sincero e o calvinismo fosse verdade, assim seria o texto, né? Mas não é nada disso. Inclusive, o que Jesus aqui diz no texto é que porque Jerusalém não reconheceu a oportunidade da sua visitação, é que então viriam dias que viriam as trincheiras, e os filhos de Jerusalém seriam arrastados para fora de Jerusalém, e os romanos não deixariam pedra sobre pedra. Olha que interessante. É porque o povo não reconheceu a oportunidade da sua visitação, é que a história foi do jeito que foi. Porque se o povo tivesse reconhecido, a história seria diferente. Inclusive, o texto é totalmente condicional, não tem eleição incondicional aqui, né? Se conheceras por ti mesmo o que é devido à paz, ou seja, se Jerusalém tivesse aberto o coração e os olhos para a mensagem de Cristo e conhecesse o que é devido à paz, ela não teria o destino que teve, né, de cerco e destruição e tudo mais. E aqui, no meio disso tudo, a ideia da oportunidade da visitação. Né? Então, se os adventistas têm uma doutrina da oportunidade, deve ser porque eles leem a Bíblia, né, Paulo César? Talvez um pouco diferente de você, né? Ou pelo menos com uma leitura absolutamente normal e saudável do texto, né? Ou aqui você vai negar que existe oportunidade em Lucas capítulo 19. Mas tem um pouco mais de coisas interessantes aqui. Vamos lá para 2 Coríntios capítulo 6, texto extraordinário, versos 1 e 2, a Bíblia diz assim: E nós, na qualidade de cooperadores com Deus, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque ele diz: Eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Paulo não era calvinista. Tanto não era que fala dele e dos seus companheiros como cooperadores com Deus. Ué, o decreto não é monergista? A missão, a ação divina de salvação não é monergista? Ninguém pode cooperar com Deus, né, Paulo César? Essa é a teologia calvinista, mas não é a teologia de Paulo, né? Inclusive, né, a graça de Deus não é irresistível, como que a graça poderia ser recebida em vão? Então, se Paulo acreditava e exortava as pessoas para que não recebessem a graça em vão, é porque a doutrina da graça na mentalidade de Paulo não era graça irresistível, né? Mas olha que interessante.
Paulo chama o dia da salvação de tempo da oportunidade. Mas o Paulo César não lia a Bíblia, não sabia que, né, assim era. Por isso ele acha um absurdo, inclusive, as ênfases adventistas na noção de oportunidade, né? Que interessante, né? Beleza, que mais? Hebreus capítulo 11, a partir do verso 8 até o verso 16. Olha que texto interessante para falar de oportunidades, hein? Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que havia feito a promessa. Por isso também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, porque lhes preparou uma cidade. Hebreus capítulo 11 é o grande capítulo dos heróis da fé. E aqui a gente está tratando um pouco da história daqueles que são inclusive personagens centrais em Romanos 9, tá bom? A gente tem aqui Jacó em especial, né? Aqui presente no texto. E Jacó vem de uma linhagem que vem de Abraão e de Isaque, mas que é reconhecida pela fé. Então, pela fé, Abraão fez o que fez, e Isaque e Jacó são herdeiros da mesma promessa e participantes da mesma fé. Também Sara teve fé e acreditou e recebeu esses milagres e tudo mais. Mas o que chama a atenção aqui é o foco futuro dessas pessoas em função da sua fé. Então elas caminhavam pela fé para o lugar aonde Deus iria conduzir, né? E acima de tudo, o final dessa jornada é a cidade que Deus edificou, a Nova Jerusalém. Interessante que o texto no capítulo 11, no verso 15, diz que se eles se lembrassem do passado e eles quisessem voltar, eles teriam a oportunidade de voltar. Olha que interessante, Paulo César. A oportunidade, ou a teologia da oportunidade, tem que ver com a salvação e com a perdição também. Tem que ver com você ter a oportunidade de reconhecer Cristo no dia da sua visitação, no dia da salvação, mas mesmo depois que você aceitar Cristo no caminho da salvação, se você quiser, você tem oportunidade de voltar, né? Que é inclusive o contrário do que a teologia calvinista ensina, né? Uma vez salvo, salvo para sempre. Não tem oportunidade de voltar, né, no caso. O que obviamente é mais um dos pontos segundo os quais o calvinismo do Paulo César está em absoluto contraste, confronto e contradição com a Bíblia, né? Mas é pedir muito que calvinista conheça a Bíblia, né? Pelo menos calvinista lá da TV Caminho Livre. Enfim, outro texto interessante, Colossenses capítulo 4, versos 2 a 6. E ali a palavra de Deus diz assim: perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os de fora,
Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes responder a cada um. Então veja bem, Paulo César, olha que texto interessante. Paulo aqui exorta os colossenses a aproveitar as oportunidades para com os de fora. Olha que coisa interessante está implicada aqui. O contato de um cristão com alguém que não é cristão é uma oportunidade de salvação para quem não é cristão. E olha que coisa mais interessante. Os não cristãos poderiam ter muitas oportunidades no contato com muitos cristãos, ou com vários cristãos. Então, por exemplo, vamos pensar que um descrente lá em Colossos estivesse no mercado e se encontrasse com um dos irmãos da igreja por ali. E esse irmão não aproveitasse a oportunidade para falar de Cristo e converter aquela pobre alma pecadora. Mas veja, esse encontro cria na vida do descrente, do pagão que não conhece a Cristo, uma oportunidade. No dia seguinte, aquele pagão volta ao mesmo mercado e agora ele se encontra com um outro membro da igreja. E agora ele tem uma outra oportunidade. E assim é indefinidamente, até talvez em algum momento, cumprindo a exortação de Paulo, alguém aproveitasse a oportunidade, falasse com esse homem logo e jogasse ele no tanque batismal, se ele cresce e tivesse fé, né? Enfim, é interessante. Mas aí você vê claramente a noção de oportunidade de salvação. A gente poderia elaborar muito mais sobre o texto de Colossenses, como que Paulo não via as coisas nos termos da incondicionalidade, inclusive ele pede que ore por ele, para que ele possa manifestar Cristo, ou o mistério de Cristo, como ele deve fazer. Ele não tem aquela noção do tipo assim, se Deus me predestinou a manifestar o mistério de Cristo, ele vai fazer. Não, ore por nós, para Deus abrir a porta. Tipo assim, né? É uma dinâmica muito mais sinergista do que monergista, tá bom? Então, dentro desse primeiro ponto do que eu gostaria de contrapor as idiotices do Paulo César, a gente já demonstra que a teologia da oportunidade de salvação ou de perdição, ela não é simplesmente assim da teologia adventista, né? Como que o adventismo tirou isso do nada, ou das bobagens e das heresias da velha maluca Ellen White, como Paulo César gosta de chamar ela. Mas é uma pura teologia bíblica, tá bom? Então, só por isso aqui, Paulo César já está desmascarado, mas tem muito mais. Aí, o segundo ponto aqui, o Paulo César diz assim, o próprio Paulo foi confrontado com a questão da suposta injustiça de Deus, lá em Romanos 9,14. Há em Deus injustiça? E aí o Paulo César comenta que esse tipo de questionamento são os homens fazendo birra com a palavra de Deus, teimando com a palavra de Deus, teimando com a soberania de Deus e atribuindo a verdade, né, lá da eleição incondicional à injustiça. Mas Romanos 9,14 diz, existe injustiça? De modo nenhum. Bom, eu gravei um vídeo fora do ambiente polêmico aí em relação às bobagens do Paulo César, cujo título era assim, A Injustiça em Deus, Paulo não era calvinista. Inclusive vou colocar um link para este vídeo na descrição do vídeo que você está assistindo agora, tá? O que acontece? De fato, Paulo, dentro da sua diatribe ali em Romanos 9, ele antecipa uma possível argumentação de que Deus estaria sendo injusto no contexto da eleição e responde que não, Deus não é injusto. O sentido do porquê que um possível antagonista pudesse ver injustiça e porquê que Deus não é injusto é um tema que a gente pode voltar e esmiuçar de uma forma mais completa. Tá? Mas sim, Paulo faz essa antecipação da objeção e responde dizendo que Deus não é injusto. Só que o óbvio que aqui precisa ser dito é que Paulo não é um calvinista, porque se o calvinismo fosse verdade, Deus de fato seria injusto. Então quando Paulo diz, olha, Deus não é injusto, ele já está dizendo, Deus não é calvinista, eu não sou calvinista. Claro, estamos tratando aqui de uma forma anacrônica, né? Paulo vive 2000 anos antes de Cristo, o calvinismo vai ser sistematizado lá com Calvino, com Teodoro de Beza, muito bem fundamentado em Agostinho,
Então nós estamos tratando anacronicamente, mas Paulo não tinha as mesmas convicções nem de Agostinho, nem de Calvino, nem de Teodoro de Beza, tá? E nem dos calvinistas subsequentes, nem do Paulo César, por exemplo. Então Paulo pode dizer Deus não é injusto, mas Calvino não pode, Teodoro de Beza não pode, Agostinho não pode, Paulo César da TV Caminho Predestinado também não pode, tá? Amiguinhos, não se confundam com Paulo, tá? Beleza. Terceiro ponto, aí começa, né? Porque os teólogos adventistas, eles fazem um malabarismo enorme. Eles deviam ser artistas de circo. E eu falo da igreja adventista porque eu conheço a teologia adventista, foi a igreja que eu participei. E é um malabarismo impressionante para livrar a cara do livre-arbítrio, e pessoas sem conhecimento ou com pouco conhecimento caem nos malabarismos e nas desculpas enormes dos adventistas para escapar do que diz Romanos capítulo 9. Eu queria me concentrar um pouco mais nesse ponto específico aqui. E o Paulo César inclusive diz que ele conhece muitos teólogos adventistas e tal. É engraçado que ele não cita nenhum texto onde se demonstre que algum adventista está fazendo malabarismo com Romanos 9 para defender, entre aspas, livre-arbítrio. Então você tem que acreditar no Paulo César que as coisas assim são, sem conferir, se você não é adventista, não conhece os teólogos ou a teologia adventista. Naturalmente o Paulo César fala para um grupo que, de alguma forma, ou está em dúvida em relação à teologia adventista, ou já são críticos do adventismo, então todo mundo aplaude a idiotice que o cara fala, e ninguém vai confirmar se de fato é assim ou não, e ninguém tem o exemplo para dizer, olha, nessa argumentação aqui, no livro tal, do teólogo tal, adventista, aqui se faz um malabarismo para negar Romanos 9 em nome do livre-arbítrio, como se Romanos 9 fosse um texto contra o livre-arbítrio. Inclusive, quando eu for falar de livre-arbítrio nessa série, eu vou fazer um vídeo, tá, sobre o livre-arbítrio em Romanos 9. Vou demonstrar que, sem a noção de livre-arbítrio, pelo menos em certo sentido, Romanos 9 é um texto ininteligível, impossível de ser compreendido, impossível de ser interpretado com um mínimo de coerência, tá bom? Romanos 9 e livre-arbítrio não são inimigos, muito pelo contrário, tá? Mas a gente vai falar um pouco sobre isso quando a gente for tratar da questão do livre-arbítrio, e vamos tratar com toda tranquilidade, clareza e base bíblica como de costume, tá? Mas eu gostaria, na verdade, nesse momento, de conduzir a gente num estudo em relação ao pensamento de um teólogo adventista. Eu acho que sim, então os teólogos adventistas estão sendo acusados de fazer malabarismo com Romanos 9, nada melhor do que a gente pegar o exemplo de um teólogo adventista falando sobre Romanos 9, ler o que essa pessoa está dizendo e ver se tem algum malabarismo para defender livre-arbítrio e para negar Romanos 9. Acho que essa é uma boa forma da gente agir em relação às acusações imbecis do Paulo César. E aí eu apresento para vocês esse material aqui, Parousia, o Novo Israel. A revista Parousia é uma revista tradicional dentro do Adventismo do Sétimo Dia, publicada lá pela Unaspres, né, a editora universitária lá do Unasp, onde estudei, e eu gostaria de ler para você um trechinho do artigo, não sei se vocês vão conseguir ver aí, Israel e o Novo Israel, do pastor Amin Rodor, tá bom? Beleza! Então o pastor Amin Rodor é um teólogo adventista, e dentro desse artigo sobre Israel e o Novo Israel, ele tem uma seção sobre Romanos 9. Olha que coisa legal, hein? Que interessante. Então agora vamos nos preparar para ver os malabarismos do doutor Amin Rodor para falar de Romanos 9. Acho que é uma boa forma da gente identificar se o Paulo César está falando idiotice ou não. E aí ao final da leitura você vê se concorda comigo ou não. Antes de ler, são 2 páginas e meia, então vai gastar um tempinho lendo isso aqui. Antes de ler, porém, deixa eu explicar um pouco do contexto do artigo para você entender. O artigo do doutor Amin Rodor aqui, nessa revista, tem que ver com a contraposição ao pensamento dispensacionalista.
não é uma refutação ao pensamento calvinista, tá bom? Isso é importante de identificar para vocês compreenderem um pouco as dinâmicas do que o Amin Rodor está dizendo. Os dispensacionalistas acreditam num cumprimento literal das promessas do Antigo e do Novo Testamento a Israel literal, e o dispensacionalismo cria, então, uma distinção entre Israel e a Igreja, inclusive nos tempos do Novo Testamento, onde a Igreja seria um segundo povo de Deus, que não substitui Israel, e Israel como nação e etnia e gente circuncidada e tudo mais vai ter um papel lá fundamental no fim dos tempos. Aí é uma ampla discussão sobre dispensacionalismo. Inclusive, a revista toda ela é criada com vários artigos, não tem só o artigo do Dr. Amin Rodor, para responder um pouco dos desafios das questões do dispensacionalismo, beleza? Então, isto posto, agora posso ler para vocês a sessão sobre Romanos 9, para vocês identificarem por si mesmos se de alguma forma o Dr. Amin Rodor está fazendo malabarismo com o texto, sim, não e por quê, e está tentando justificar algum tipo de livre-arbítrio aqui, tá? Então vamos lá. O título da subseção que fala de Romanos 9 é A Liberdade da Eleição Divina. Ai, que engraçado, né? O título aqui não é Malabarismo em defesa do livre-arbítrio. Enormes desculpas para justificar o livre-arbítrio em Romanos 9. O título é A Liberdade da Eleição Divina. E o Amin Rodor escreve o seguinte: não há qualquer dúvida de que aos judeus, de acordo com Romanos 9, versos 4 e 5, como povo escolhido de Deus, foram oferecidas extraordinárias vantagens espirituais. A eles, segundo o apóstolo Paulo, pertencem a adoção, a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas, deles são os patriarcas e deles descende o Cristo. Então, simplesmente, o Amin Rodor está fomentando, né, as ideias presentes em Romanos 9, nos primeiros versos ali, e os privilégios judaicos e tudo mais. Aí ele diz assim: contudo, deveríamos seriamente nos perguntar se todas essas vantagens e prerrogativas foram oferecidas aos antigos judeus como recompensa ou um tipo de retribuição ao mérito deles. Se este é o caso, então, e só então, Deus não poderia senão reconhecer tais virtudes, independentemente de como os judeus se comportassem, e reconhecer o mérito deles. As Escrituras, entretanto, nem de longe sugerem isso. Ai, caramba! Israel é caracterizado e distinguido como uma entidade étnica, mas as características enumeradas por Paulo não têm por base o judaísmo segundo a carne. Elas não são herdadas em termos de raça, mas com base na eleição divina. Todas essas marcas são o que são pela ação divina, sua iniciativa e sua liberdade de eleição. Olha que engraçado, o Amin Rodor não está tentando justificar o livre-arbítrio aqui, Paulo César. E ele está dizendo que as vantagens dadas a Israel não é porque Israel fez nada ou mereceu nada, porque senão, de fato, Deus seria obrigado a fazer alguma coisa por Israel. Mas Israel foi alguma coisa porque Deus agiu, porque Deus teve iniciativa, porque Deus é livre para eleger. Que interessante, meu amigo Paulo César. Mas você nunca tinha lido, né, o teólogo adventista refletindo sobre Romanos 9, né? Você pode admitir agora, Paulo César. Porque é óbvio que você não conhece a teologia adventista. Aí o Amin Rodor continua. Precisamente por causa da iniciativa divina no passado, Israel tinha extraordinário potencial para o futuro. De fato, Israel fora preparado para um futuro com Deus e a serviço de Deus. Entretanto, porque Israel não permitiu ser introduzido em tal futuro, tal passado tornou-se uma questão de um passado sem futuro.
Não é inconcebível, como alguns parecem crer, que uma vez que Israel recusou cumprir o papel que Deus lhe havia oferecido, não havia nada que Deus pudesse fazer senão suspender sua eleição. Esta, devemos lembrar, não é apenas uma questão sobre Israel, é uma questão também a respeito de Deus. A questão da falta de integridade de Israel simultaneamente suscita a questão acerca da integridade divina. Se Israel permitiu que o seu passado, pleno de potencial para o futuro, fosse prostituído e degenerado em meras crônicas, como poderia Javé tratar com seu povo de dura cerviz e reincidente em rebelião? Na história da teologia, esta questão é conhecida como o problema do relacionamento entre a vontade de Deus e a liberdade humana. Olha que coisas interessantes o Amin Rodor está dizendo aqui. Paulo César, veja bem. Deus agiu no passado e escolheu Israel. Mas isso não quer dizer que essa escolha divina não fosse condicionada a respostas da parte de Israel. Lembra lá de Deuteronômio, especialmente dos capítulos 26, 28 para frente? Se Israel for fiel, vai dar tudo certo. Se Israel for infiel, vai dar tudo errado. Existe uma condicionalidade na relação da aliança entre Deus e Israel. Por isso Deus não tem obrigação nenhuma com Israel nos casos em que Israel é infiel. E agora em Romanos 9, Israel está rejeitando o próprio Messias e o próprio Cristo. E o Israel que rejeita o Messias, o próprio Cristo, não é eleito. Não vai ser salvo, porque a salvação é unicamente pela fé em Cristo. E todas as promessas, toda a aliança e toda a lei de Israel apontavam para Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tá bom? Então, assim, o que o Amin Rodor está dizendo aqui? Não é absurdo a gente pensar que Deus deu condições para Israel cumprir, e não cumprindo, Deus retiraria de Israel a eleição. E por isso, dentro desse ponto, a igreja é o novo Israel que substitui a nação de Israel. Por isso agora não tem dois povos de Deus, só tem um povo de Deus, é o povo do Messias, que era judeu, que é Cristo, que é o Messias profetizado no Antigo Testamento. Mas o povo de Israel rejeitou o Messias. E naquilo que israelitas e gentios aceitaram o Messias, eles formam a igreja. Não é difícil de entender, ou para você é muito difícil de entender. Mas o ponto aqui não é dizer assim, olha, que a gente vai fazer malabarismo com o texto para falar do livre-arbítrio. Não. O que está aqui, inclusive, sendo enfatizado é a vontade de Deus, a soberania de Deus, a liberdade de Deus agir, de eleger como de rejeitar aquele que elegeu, ou de rejeitar aquele que não cumpriu os termos da aliança e da eleição. E é simples assim, tá bom? E aí o Amin Rodor continua dizendo o seguinte: uma simples observação no critério divino da eleição não deixa qualquer dúvida de que Deus é soberano em suas escolhas. Olha, Paulo César, você queria que o Amin Rodor deturpasse Romanos 9 para defender o livre-arbítrio, aqui ele está defendendo que Deus é soberano em suas escolhas. Inclusive porque esse é um ponto interessante. O ponto da discordância entre calvinistas e arminianos em relação a Romanos 9 não é que Deus é soberano no calvinismo e não é soberano no arminianismo. É os termos em que Deus exerce a soberania. Mas a leitura arminiana adventista feita pelo Amin Rodor aqui é o seguinte: não existe nenhuma dúvida de que Deus é soberano nas suas escolhas. Aí ele diz assim: precisamente em Romanos 9, dos versos 6 a 13, parte da seção frequentemente utilizada como sustentação da ideia da permanência de um Israel físico sob as bênçãos do concerto, encontramos duas ilustrações que, em última análise, desacreditam e subvertem tal teoria. Primeiro, verificamos a eleição de Isaac, um dos dois filhos de Abraão. Deus aqui elege Isaac, não Ismael. Aqui, seminalmente, constatamos a verdade básica expressa por Paulo séculos depois, a saber, que nem todos os filhos de Abraão são seus descendentes.
Do ponto de vista natural, poder-se-ia pensar que a promessa fosse tão válida para Ismael quanto para Isaac, pois ambos eram filhos de Abraão. Mas Deus, em sua soberana liberdade de eleição, deu a promessa a Isaac. Mesmo ao ofertar a promessa, Deus demonstra que há uma distinção básica entre aqueles que são nascidos de acordo com a carne e aqueles que são nascidos de acordo e pela força da promessa. Assim, não foi por virtude da descendência natural que Isaac tornou-se herdeiro das bênçãos. É claro que deste exemplo concreto se poderia concluir, como alguns têm feito, que as promessas do concerto pertencem automaticamente a Isaac e sua posteridade, mas isso é precisamente o que não somos autorizados a pensar. E aí ele continua dizendo assim: a segunda ilustração é ainda mais clara nesse aspecto. No caso de Isaac, poder-se imaginar que sua eleição foi baseada na vantagem que ele tinha como filho da mulher livre, enquanto Ismael era filho de uma escrava. Mas quando Paulo se volta para a escolha de Jacó, não há lugar para esse tipo de raciocínio. Ele e seu irmão são filhos de Isaac, nascidos em circunstâncias iguais, e para intensificar ainda mais a liberdade divina, ambos são gêmeos, filhos do mesmo pai e da mesma mãe, iguais em todos os aspectos do ponto de vista do status. Deus, contudo, novamente surpreende a lógica humana e escolhe Jacó, o segundo dos dois. Nada poderia ilustrar melhor a liberdade de Deus ao escolher. Liberdade que já se manifestara antes e agora é expressa de forma surpreendente. A escolha de Jacó em lugar de Esaú enfatiza que a decisão do conselho ou propósito divino surge da liberdade de Javé. É seu good pleasure, é seu bel prazer, que determina a sua decisão. Romanos 9:11. Desta forma, na história dos gêmeos, como Anders Nigri sublinha, Paulo remove qualquer fator que pudesse ser considerado como base da distinção entre eles. Sabe o que o Amin Rodor está fazendo nesse texto aqui? Expondo fielmente Romanos 9, com grande ênfase na soberania divina, na liberdade divina, na liberdade da eleição divina. Mas isso o Paulo César não sabia. Sabe por que o Paulo César não sabia que assim se manifesta o teólogo adventista? Porque quando o Paulo César diz que ele conhece a teologia adventista, ele esquece de dizer para o seu público que ele está mentindo, que ele não está sendo honesto e dizendo a verdade. Ele imagina que porque ele passou 30 anos nos bancos da igreja adventista, praticamente fazendo nada, né, o que dá a impressão, ele acha que por causa disso ele está autorizado a falar em nome da teologia adventista, sem citar exemplos, sem demonstrar o que ele está dizendo. E quando a gente vai para o teólogo adventista ler o que a pessoa tem para dizer, ela desmascara o Paulo César por completo, né? Que é o que o nosso amigo Amin Rodor aqui está fazendo. E aí, olha que interessante, continua o texto. Israel é eleito unicamente a partir da livre graça de Deus. Paulo, ao longo de sua exposição, estabelece o fato de que não há nada nos judeus segundo a carne que indique qualquer possibilidade de reivindicação em termos de mérito ou direito. Há absolutamente nada que pode ser utilizado como um argumento que justifique uma reivindicação sobre o favor divino. A consequência disso é fundamental para entendermos o enorme engano dos que insistem em supostas virtudes ou superioridade do povo de Israel. De acordo com Paulo, em consequência da compreensão da escolha divina como baseada na graça, não podemos, sob qualquer hipótese, afirmar a ideia da impossibilidade da rejeição do próprio Israel. O raciocínio é consideravelmente simples. Se Deus é livre para escolher o objeto das suas promessas, ele também é livre para rejeitar
aquele quem ele escolheu. Ele tem o direito de manter a liberdade de sua eleição no presente e no futuro, da mesma forma como ele fez no passado. Assim, eleição e rejeição tornam-se dois polos opostos da mesma elipse. Baseado no princípio do livre-arbítrio humano? Não. Baseado no princípio da liberdade divina. Paulo César, você não tem vergonha de falar esse monte de lixo diante de um texto como esse? De um teólogo, esse sim, adventista? Não tem, né? Porque vergonha na cara é algo que você não tem, né, aparentemente. E eu manifesto a minha indignação, não é para humilhar, destruir o Paulo César. É para colocar cada coisa no seu lugar. Como é que alguém tem coragem de ir para a internet e falar que os teólogos adventistas fazem malabarismo para negar Romanos 9, e você vai ler o que o teólogo adventista fala sobre Romanos 9, exposição fiel do texto, tá bom? Naturalmente, o Amin Rodor não tem as convicções calvinistas sobre Romanos 9, senão ele não seria um adventista. Mas a ênfase na soberania, na eleição, na liberdade da eleição, na eleição pela graça, onde não há mérito, não é pelas obras, etc., está absolutamente clara. E nada disso eu discordo, não discordo, inclusive, do texto de Romanos 9 em nada. Discordo, sim, das interpretações do texto de Romanos 9 feitas pelos calvinistas, tá bom? E aí o Amin Rodor termina essa sessão dizendo assim: a interpretação paulina de que a eleição de Israel é totalmente fundamentada na inexplicável liberdade de Deus retira de Israel e dos defensores da incondicionalidade do concerto abraâmico qualquer segurança baseada em raça. Realmente, o argumento de Paulo é equivalente à negação da realidade do concerto de Javé com Israel em termos de incondicionalidade. O apóstolo considera isto uma inferência errada. Ele argumenta que o Deus de Israel, o Senhor do concerto, o Deus que elege, não é nenhum outro senão o Deus criador. E a justiça de Deus deve ser vista em conexão aos seus direitos como criador. Ou, em termos claros, de acordo com Paulo, Deus pode agir como ele escolhe e suas ações não podem ser avaliadas por qualquer norma de justiça humana. Ao contrário, são as ações de Deus que definem e estabelecem o significado de justiça. Em suma, podemos afirmar que Deus é soberano em seu chamado e em suas promessas. Ele os oferece àqueles a quem ele quer, não permitindo ninguém prescrever regras sobre isso ou ter reivindicação sobre ele. Em resumo, Israel não pode negar que Deus pode eleger os gentios com base na fé em Cristo, como se Israel tivesse mérito por ter sido eleito e nascido na família de Abraão. Deus pode rejeitar quem nasce na família de Abraão, como rejeitou Ismael e como rejeitou Esaú. Ou seja, o concerto de Deus com Abraão não é eleição incondicional. Depende de Abraão e seus descendentes terem fé e agirem com base na fé. E se não tiver fé, ou se não agir em coerência com a fé, não terá os benefícios da aliança, os benefícios da eleição efetivamente sobre si. Vai nascer na família de Israel e vai para o inferno. Enquanto o gentio que nasceu fora das fronteiras de Israel, incircunciso e tudo mais, será salvo pela fé em Jesus Cristo, porque a fé é a condição da eleição. Por isso, animal Paulo César, a eleição não é incondicional, mas isso você não sabia, né? Ou, aliás, né? Já sabia, pelo menos você tem visto os meus vídeos, né? Mas acho que é por isso que você diz por aí que você não vê os meus vídeos, né? Porque você não tem argumento nenhum para contradizer o que aqui está exposto, né? Mas tudo bem, esse é o terceiro ponto dos 6 que nós temos aqui para tratar em relação ao Paulo César. Claro, eu já fiz a exposição principal
do que gostaria de explicar, ou seja, já demonstrei que o Paulo César faz uma acusação injusta, mais uma, né, em relação aos teólogos adventistas, mas vamos lá ver um pouquinho mais do que o Paulo César tem para nos dizer. Então ele fala assim, que Deus fez a escolha soberana, e que existe verdade embutida nisso, existe um sentido. Sim, concordo. A escolha soberana de Deus tem sentido. Ela só não teria sentido, Paulo César, se a eleição fosse incondicional, tá bom? Aí seria realmente inexplicável dizer por que Deus salva um e não salva o outro, podendo salvar os dois, podendo salvar todos, né? Aí isso só poderia ser explicado na incoerência, maldade, burrice e injustiça divina, né? Inclusive é por isso que a gente diz que o Deus do calvinismo é injusto, burro, demoníaco e tudo mais, tá bom? Mas graças a Deus, o Deus do calvinismo não é o Deus da Bíblia e não é o Deus verdadeiro, tá bom? E aí o Paulo César diz, não, porque Deus está por detrás de tudo. Ah, legal, né? Deus está por detrás da descrença, do estupro, da maldade, da mentira, da cegueira, da burrice, de todo pecado. E aí depois ele vem reclamar dessas coisas todas só pelo prazer de reclamar do que ele mesmo faz, né? Parabéns pelo maravilhoso Deus coerente que você segue, viu, Paulo César? E etc, e ok. E aí vamos lá para os últimos pontos, tá? Não vou gastar tempo com todas essas coisas aqui do Paulo César, porque praticamente tudo já está respondido no texto do Amin Rodor, e não tem muito o que falar além disso, tá? E aí o Paulo César diz, ponha uma coisa na sua cabeça, o seu senso de justiça, em hipótese alguma, é mais aguçado, mais fiel, mais honesto, mais sincero e correto do que o de Deus. Para com isso. Não, primeiro, nenhum arminiano pensa nada disso. E se pensasse e o calvinismo estivesse correto, seria simplesmente o cumprimento do decreto de Deus. Deus decretou que alguns retardados mentais iriam achar que a sua justiça é maior que a de Deus. E aí eles estão cumprindo o decreto infalivelmente, eles não têm livre-arbítrio, eles não têm opção de fazer diferente do que Deus predestinou eles a fazer. Tá bom, Paulo César? Beleza. E aí o Paulo César diz, né? Porque Deus ele fez tudo para a vontade dele prevalecer, segundo a eleição. Será que é tão difícil enxergar isso? Bom, se a vontade de Deus prevalecesse nos termos do absoluto, todo mundo seria salvo, porque a Bíblia diz que Deus quer a salvação de todos, né? A gente já falou bastante sobre isso, 2 Timóteo 2,4, 2 Pedro 3,9 e muitos outros textos, né? Quando Deus vai atrás da humanidade desde Gênesis 3, não vai atrás só de alguns, vai atrás de todos, né? Não vai só atrás de Adão, o escolhido, e deixa a Eva para lá, a preterida, ou vice-versa. Vai atrás da humanidade por completo, do Adão e da Eva, tá bom? Ou é diferente, Paulo César? Esse é o padrão divino, ele vai atrás de todo mundo. E respeita a liberdade das pessoas que não quiserem ir com ele. Assim como respeitou a liberdade de Adão e Eva, fazer o que ele mandou não fazer. Agora, querer dizer que ele queria que fizesse porque ele decretou na eternidade que tudo fosse como foi, é lançar sobre Deus a culpa de tudo que aconteceu como aconteceu. Não só em relação a Adão e Eva, mas a todo pecado. Então, é engraçado, né? Se calvinista reclama que adventista é herege, ou que não sei quem é herege, que faz coisas erradas, mas tudo isso é predestinado por Deus, não tem muito o que fazer, né? Mas vocês já estão cansados de ouvir isso, né? A gente só repete porque vai que o calvinista só assista esse vídeo e não assista os 200 vídeos que vem antes desse, né? Aí pelo menos com esse vê se converte, né? Em resumo, calvinistas, se arrependam e se convertam. E por fim, o Paulo César diz assim, e vocês vão negar Romanos 9 em nome de uma teologia, de uma denominação corrupta e mentirosa e confusa e desonesta e etc. Bom, eu não acho que ninguém deva fazer isso em nome de denominação nenhuma. Inclusive, né, eu sou uma pessoa muito adequada, ou numa posição muito adequada para responder o Paulo César em relação a esse tipo de coisa. O adventismo do sétimo dia, como igreja, denominação, organização e etc., não está acima de qualquer crítica e de qualquer coisa que tem que ser defendido, mesmo que tenha que negar a Bíblia para isso, tá bom? Não existe nada disso. Eu, inclusive, não faço isso. Eu sou adventista em termos das minhas convicções teológicas, doutrinárias, concordo com a visão da igreja em relação à imensa maioria das discussões teológicas, por isso sou adventista, não seria.
Mas isso não é uma defesa a qualquer custo da denominação, tá bom? Aí o Paulo César diz, não, porque essa denominação nasceu de um movimento profético espúrio que afirma ser a igreja da profecia, e aí quando você vai lá na profecia estudar ela com uma exegese honesta e autorizada, e uma hermenêutica maravilhosa, usando uma crítica textual acurada, infalível, inquestionável, você descobre que alguma coisa está errada porque a igreja adventista não é a igreja da profecia. Paulo César, quem é você para falar em exegese honesta? Quem é você para falar em hermenêutica correta? Quem é você para falar em coisas acuradas, irrefutáveis e inquestionáveis? Você é a pessoa irresponsável, não prova nada do que diz. Inclusive eu provo a cada vídeo que você só fala idiotice. Que todas as suas ideias, praticamente, ou 90% delas, não têm base bíblica. E ao contrário, negam a Bíblia, estão em contradição com a Bíblia. E vem dar esse showzinho aqui de que o adventismo é essa igreja horrível, e mesmo que seja, e você esteja correto, o adventismo só pode ser essa igreja horrível, com uma exegese desonesta, com uma crítica textual refutável, porque Deus assim predestinou. Como é que Deus ia predestinar a igreja a ser uma coisa e ela ser outra? Então, a igreja é exatamente o que Deus predestinou que ela fosse, a igreja adventista no caso, né? Então, se é uma seita diabólica, mentirosa, corrupta e desonesta, parabéns! Louvado seja o seu Deus, cujo decreto na eternidade está se cumprindo na realidade. Você não consegue enxergar, né, Paulo César? Porque tem olhos, mas não vê, né? Tem ouvidos, mas não ouve, né? Acho que basicamente essa é a realidade. Então, por essas e outras, né, considero o senhor Paulo César mais uma vez refutado, e inclusive, deixa eu aproveitar e terminar o meu vídeo, reenfatizando algo que eu falei quando tratei de um dos capítulos desse livro aqui, a Teologia do Remanescente. Eu vou dar esse outro exemplo para não dizer assim, Romanos 9, aqui nesse texto aqui, é só a ideia do Amin Rodor. O Amin Rodor é o único adventista que faz uma boa exposição de Romanos 9. O resto é malabarismos para defender o livre-arbítrio. Então vamos pegar mais um, né, para dar mais um exemplo. E aqui na página 80 desse livro, o teólogo adventista Leslie Poland escreve o seguinte: as palavras amar e odiar formam uma antítese encontrada com frequência nos escritos judaicos. Odiar aqui não deve ser compreendido literalmente, como ódio ou desprezo. Amar Jacó quer dizer escolher Jacó. E aborrecer ou odiar Esaú quer dizer não escolher Esaú. E tais palavras demonstram que a eleição depende da ação divina e não da ação humana. Então tá aí, enfatizado para vocês aí as palavras do Leslie Poland, mais um dos teólogos adventistas, para falar que a eleição não depende do homem, mas depende de Deus, né? Será que isso está em contradição com alguma compreensão adventista sobre eleição? De forma nenhuma. Conquanto a eleição, quando você analisa ela de forma mais ampla na Bíblia, ela envolve a presciência, não só da fé, mas de tudo, né, de tudo que o homem crê, não crê, dos motivos, das razões, do amor, da fé, das oportunidades, do que faria em outros contextos e de tudo mais. Então a eleição não é meramente baseada na presciência de um aspecto da vida humana, mas de todos. E claro, aí todos os aspectos estão resumidos na fé ou na não fé, que tem a ver com a fidelidade ou não fidelidade, o amor ou não amor, o seguir e crer de fato em Cristo ou não seguir e não crer de fato em Cristo, simplesmente como símbolo do fato de que Deus, quando elege, leva em conta aquilo que ele mesmo estabeleceu como condições de eleição, assim como estabeleceu as condições desde o concerto abraâmico e até o novo concerto em Cristo. E os termos do concerto em Cristo é a pregação do evangelho a todo mundo para a salvação de todo aquele que crer, porque Deus quer a salvação de todos, mas nem todos vão ser salvos porque nem todos vão crer. Mas nem todos vão crer não é porque não podem crer, e sim porque não querem crer, e porque preferem o mundo, o pecado, o diabo e a carne. É bem simples de entender, mas só quem não entende
É a TV Caminho Livre, né?